Uma coisa que tem me trazido muita paz de espírito, assim, nas últimas semanas, que eu venho entendendo é que o processo artístico não é só produzir. É arrumar o quarto, ver um filme, conversar com os amigos, tudo assim que faz parte do que a gente está vivendo, está influenciando de alguma forma. O processo artístico não é só literalmente estar produzindo. Ter uma noção disso tem tirado um pouco o peso da coisa. Outra coisa que eu acredito, mas que eu até sofro para colocar na prática, mas que eu sinto que é plenamente necessário, para mim pelo menos, é produzir para mim. Pode ser algo profissional, pode ser algo que eu queira colocar no mundo, mas se não for para mim, eu vou depender dos outros para sentir que isso teve algum valor. E quando você vai depender dos outros, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Às vezes ninguém vai gostar e não vai entender o sentido daquilo que você está fazendo. Mas se você tiver em mente que você está fazendo para você, porque você tá tirando alguma coisa daquilo, já valeu, sabe? Então confiar que você tem algo a dizer e que você tem o direito de ocupar os espaços com o que você faz, independente das respostas que você vai ter, já tem um sentido dessa forma. E aí você confiando no que você está fazendo, você vai ter mais confiança no seu traço e no aspecto físico da coisa e o resto encaminha. Mas é assim, essa questão do importante ser a arte ter sentido para você e te tocar e dizer a seu respeito, primeiramente, vai vir muito do que você entende por arte e do que você entende pelo propósito da arte, ou pelo menos o propósito para você quando você vai produzir, sabe? Eu acho que é interessante, no geral, pensar qual o propósito que você dá para o que você está fazendo e o que você considera que é o propósito da arte no geral, assim, porque cada um vai pensar num jeito, né? Cada cabeça uma sentença. Mas eu acho que tem vantagem em tentar entender o sentido para você pessoalmente e aí ver como isso reverbera na sua produção artística. Bom, eu falei do ponto de partida que eu considero da arte em geral, que vem dessa necessidade de expressar, e mais especificamente para mim, vem muito de uma questão de expressar e processar emoções, assim. Eu acho que vai ser muito pessoal o que na sua rotina te impele a produzir, da onde vem essa inspiração. É uma palavra complicada, né? Porque a criatividade é muito um exercício também, um músculo. Quanto mais você vai exercendo e produzindo, mais ideias novas vão aparecendo, mais formas novas de fazer, mas tem esse aspecto também de onde vem as temáticas, a poética talvez. E para mim vai vir muito desse lugar de entender o que eu tô sentindo. Eu considero que a rotina é muito maçante e é muita informação também, então tá vindo um monte de coisa o tempo inteiro e ideias e sensações que surgem a partir disso que a gente recebe e não tem nem tempo hábil para fazer sentido dessas coisas que estão vindo e o que está sendo gerado a partir disso. E aí, para mim, é muito desse lugar que eu produzo, de tentar expressar
isso que eu nem tô entendendo direito, e também nem tem muita questão de fazer sentido antes para colocar no papel depois. Enquanto eu tô botando no papel, eu considero que a coisa vai ganhando forma, ganhando mais sentido ou até sentidos diferentes. É um processo que vai se construindo enquanto ele já tá rolando, sabe? E isso é muito bom. E aí eu acho que vai ser muito de cada um entender dos lugares que vem e o que interessa, o que você gosta de falar sobre mesmo. É assim, aí você tem que começar o desenho de algum lugar, né? Eu tinha mais dificuldade com isso, porque eu ficava me cobrando de ter que começar do jeito certo, do lugar certo, e agora eu só faço. Eu só considero, por exemplo, se é algo que eu quero alcançar um resultado específico, se é para um trabalho que eu quero divulgar, ou se é para alguma exposição, uma mostra, aí eu provavelmente vou tentar fazer um rascunho. O rascunho pode ser incompleto, pode ser uma primeira versão do desenho de fato. Aí nesse daqui eu peguei uma folha e aí eu fui desenhando e eu comecei colocando um rosto, porque assim, acaba sendo muito da minha poética. Eu gosto de desenhar rosto e ultimamente eu tenho gostado de tentar fazer rostos mais expressivos, que não era algo que eu necessariamente fazia uns anos atrás. E eu também gosto, porque aí uma parte importante é também entender os elementos estéticos que te agradam, que vão complementar a linguagem. Porque, ao meu ver, pelo menos o principal é você estar comunicando algo. E aí você vai adicionar elementos gráficos que vão se comunicar com o que você está querendo passar de alguma forma. Ou que só enfeitam também, cada um vai ter um entendimento. Mas eu tenho gostado muito de umas coisas bem gráficas mesmo, de experimentar com linha, com forma, e inventar padrões e ver como padrões e cores diferentes dialogam entre si. E aí, assim, técnica é uma ferramenta, não é uma coisa obrigatória, mas quanto mais controle você tiver sobre o lápis, mais você consegue fazer com que ele faça o que você quer, sabe? Tem uma parte do resultado que é sorte e tem uma parte que é essa precisão. Então, assim, é uma ferramenta interessante. E aí, teoria da cor pode ser uma aliada também, quando você pensa que cor botar perto da outra, que efeito que dá. Os estudos são muito complementares, não são necessários, mas ajudam, né? E um outro ponto interessante é se permitir explorar também e expressar e perder o medo de errar, sabe? Limita muito esse receio de falhar, do resultado não ficar bom. Por mais que o desenho em si não fique bacana, você tá tirando alguma coisa dele. Eu sinto com muita clareza. É quase como se eu carregasse sempre, pelo menos alguma coisa de um desenho ao outro. Sempre que eu faço algum desenho, eles vão se alimentando. É um processo maior de fato. Todos os desenhos estão inseridos meio que na sua caminhada artística. No caso de desenho, né? Mas eu acho que eu acredito que aplica a qualquer forma de arte. E aí, no caso, a minha preferida é desenho e escrita mesmo. Mas é bom se permitir fazer coisas diferentes no geral, para você poder sair um pouco da caixinha, descobrir coisas novas que te agradam, que você poderia não conhecer antes. E é interessante, você pode estar falando a mesma coisa, mas cada vez que você faz, você expressa de uma forma diferente. E quanto mais você usar em questão de estilo, materiais, técnicas, mais coisa maluca dá pra inventar. E o legal é isso. Essa coisa
da produção está inserida no contexto de uma história maior, de certa forma, até me lembra a fala do Caio Fernando Abreu na introdução de uma das edições do livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, que ele falava que ele escreve que as histórias que estão ali são diferentes historicamente, são contos assim que aparentemente não têm relação, mas que poderiam ser considerados parte de uma história só, sobre amor. E depois é feita a análise assim de que talvez possa ser pensado isso da obra inteira dele. E eu acho muito interessante esse conceito de no fundo a gente tá falando da mesma coisa e todas as produções se relacionarem. E isso carrega outra questão a ser levantada, que é o referencial. Que uma grande parte do que faz o artista é também os referenciais que a gente carrega, que inspira, que motiva, assim. E aí é interessante, eu pelo menos acho interessante ter uma consciência disso, para saber quem são as figuras que estão te inspirando, de que lugar você está vindo, e a partir disso buscar o que pode interessar também. Então, assim, é também uma coisa que está em transformação e a gente vai renovando os nossos referenciais conforme a gente vai mudando. Ainda mais quando a gente é novo, né? Muito para mudar ainda. Mas é interessante tentar estar consciente desse processo. E aí, no meu caso, eu sei que eu busco muita inspiração na literatura e que eu tiro inspiração de figuras como Caio, a Hilda Hilst, a Clarice Lispector, na música de muitos artistas contemporâneos brasileiros, alguns antigos, mas assim, por muito tempo, o meu cantor assim, favorito e que eu ouvia todo dia e ouvia a discografia inteira 50 mil vezes era o Belchior. E mesmo que eu não esteja necessariamente ouvindo tanto ultimamente, eu consigo ver como ainda me perpassa e ainda tá presente no que eu faço, ecoa de uma forma ou de outra. É legal tentar observar isso. O que você consome e de que forma essas influências se manifestam no seu trabalho. E aí eu acho que no final o lance é tá fazendo, sabe? Produz e produz mais. Se você gosta, quanto mais você estiver exercitando, melhor vai caminhar. Eu tenho gostado muito de ter um caderno para tentar rabiscar alguma coisa todo dia e ter tudo organizado num lugar só. Por mais que eu produza coisa em outros, acaba sendo meio que um jornal de bordo, diário, sei lá, para ter essa visão mais linear e organizada da coisa toda. E aí é isso, de estar produzindo, seja lá qual for a forma de arte, eu acho que só tem a ganhar de continuar praticando e melhorar em questão de precisão, conseguir fazer. A habilidade é boa porque é uma ferramenta, né? Você consegue fazer as coisas mais precisamente, mas também é bom exercitar a criatividade, ir refinando o que você curte fazer. E aí é isso.